Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para os professores da rede. Como foi mencionado anteriormente, o tema que nós vamos tratar é sobre a questão do pensamento computacional, espiral da aprendizagem. E isso aí, na verdade, é a base do material, do currículo, né, da tecnologia para aprendizagem que foi criado. E é muito interessante que nós estejamos falando sobre esses conceitos, porque essas experiências que a gente está notando, na parte da manhã também aconteceu isso, na parte da tarde também, essas experiências que foram mostradas, indicam que já existe atividades extremamente interessantes acontecendo na rede, projetos bastante interessantes, usando diversas tecnologias já, como foi mostrado aqui. Só que a questão do que está sendo feito, do que está subsidiando, né, o que dá suporte ao desenvolvimento desse trabalho, é justamente essas ideias que a gente vai apresentar aqui, e que foi muito feliz da gente ter trabalhado com aquele grupo dos POEs que foi mostrado aqui para vocês, né, no sentido que a gente avançou, ou isso dá um avanço ao que está acontecendo já na rede em muitas escolas e situações que estão sendo desenvolvida nas escolas. Então, é muito interessante ver que vocês já estão fazendo, né, coisas que, na verdade, a base do que está sendo feito são essas ideias que a gente está querendo colocar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho dessa ideia do reavivando programação. Note que eu coloquei aí programação entre aspas, né, porque nós já não estamos falando só da programação de gerar código, né? A gente vai falar um pouco mais a respeito disso, falar um pouquinho sobre o que é o pensamento computacional, espiral da aprendizagem e alguns desafios que nós temos que vencer. Então, sobre a questão da reavivando a programação no ensino fundamental, eu falo sobre isso porque, na verdade, quando a rede começou a trabalhar com informática, em 1988, na administração da Erundina. Então, em 88, né, já tinha um projeto de utilização da linguagem Logo na rede, né, era o projeto Gênesis, que foi desenvolvido, começou na administração Erundina, isso continuou, mudou Paulo, né, passou para o Paulo Maluf, e aí foi, essa coisa está já, né, rodando há muito tempo. E hoje nós estamos falando, depois de 30 anos, né, voltando a falar sobre a questão da programação, só que essa programação é um pouco diferente daquilo que a gente fazia com a linguagem Logo, né, de gerar código. Por quê? Porque hoje, quando a gente trabalha com as tecnologias digitais, de alguma maneira nós estamos falando para essa tecnologia o que ela tem que fazer, e esse falar para a tecnologia o que ela tem que fazer, na verdade, pode ser interpretado como um processo de programação. Nós estamos programando essa máquina para fazer alguma coisa que, né, nós estamos aí trabalhando ou usando a tecnologia como meio para atingir um determinado objetivo. Então, quando nós trabalhamos com essa ideia, né, de que você está, entre aspas, conversando com a máquina, desenvolvendo uma linguagem de comunicação com essa máquina, nesse processo de conversar com a máquina, você está desenvolvendo o que está sendo chamado hoje do pensamento computacional. A ideia de algoritmo, a ideia de como é que você faz um determinado trabalho, a ideia de como é que você começa com uma coisa, como é que você termina esse projeto e assim por diante. Então, essa coisa que nós fazemos já no dia a dia, por exemplo, hoje de manhã ele deu um exemplo de como é que você, né, ele pedia para os alunos escrever numa folha de papel
como que o aluno levanta da carteira, por exemplo, e se locomove na sala e se dirige até a porta da sala de aula. E aí, então, na verdade, o aluno tem que desenvolver uma linguagem de como que ele fala, né? Tem que levantar, ele tem que andar tantos passos, tem que girar e assim por diante. E, na verdade, ele estava querendo trabalhar a ideia de algoritmo, a ideia de uma lógica, né? Tem uma maneira como você faz essas coisas de modo que você atinja um determinado objetivo. E isso tudo, então, está sendo tratado como esse conceito do pensamento computacional, que ainda a gente não tem uma definição exata, né, para chegar e falar pensamento computacional é isso, 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 mas, vivendo nessa cultura digital, a gente já começa a entender que tem algumas coisas que a gente trabalha pensando com a máquina, e, nesse sentido, a gente tem que saber como que essa máquina funciona para a gente se apropriar dessa linguagem, vamos dizer assim, e, com isso, ser capaz de conversar com a máquina. Então, isso é um pouco do que a professora Beth estava mencionando. Essas tecnologias digitais, elas fazem parte hoje de praticamente tudo que a gente faz, né? Empresas, negócios, etc. Elas não só fazem parte, mas elas começaram a transformar essas atividades que a gente faz, né? A maneira como nós fazemos nosso imposto de renda, né? A comunicação com o INSS tem que ser feito via internet e assim por diante, né? E ela não só transforma, como ela modifica essa maneira como nós pensamos, né? A gente pensa no nosso imposto de renda, na verdade, hoje, pensando com a tecnologia, coisa que a gente fazia 30 anos atrás, né, com máquina ou escrevendo à mão, repetindo todos aqueles médicos, as nossas propriedades, assim por diante. E hoje a gente tem isso tudo que a gente puxa do ano passado e assim por diante, ou seja, ela começa a estruturar a maneira como a gente pensa sobre imposto de renda, por exemplo. Quando, há 30 anos atrás, eu tinha que dedicar um fim de semana inteirinho, né, para poder gerar essa coisa que a gente entregava para o imposto de renda. E, na verdade, hoje, com a tecnologia, a gente já sabendo como essa tecnologia funciona, praticamente você, em 1 hora, 2 horas, você faz hoje o imposto de renda. É imaginável você ir no banco hoje, né, e não achar que aquilo tem um sistema que você pode utilizar, entender da tua conta bancária, de você ter o banco à disposição e assim por diante. Ou seja, você começa a estruturar a maneira como você pensa sobre as coisas que a gente faz por conta de você ter essa interação com as tecnologias. O que a gente quer, na verdade, nesse processo de educação, é que isso seja consciente, né? Que os alunos tomem consciência de que, na verdade, isso é uma coisa que está sendo feita, né? E que não é simplesmente deixar isso passar, né, sem ser percebido, e chamar a atenção, né, que o que você está fazendo com a tecnologia, como a tecnologia está mudando a maneira como a sociedade interage, como se interage do ponto de vista social, etc., etc. Por trás, então, tem essas ideias, né, do pensamento computacional. Agora, quando a modificação que está sendo feita é, na verdade, sair dessa uso de tecnologia que a gente fez até agora, né, no sentido que a gente ensinava sobre tecnologia, ou a gente usava os softwares de escritório para os alunos desenvolverem alguma atividade, e hoje o que a gente quer, na verdade, não é focar a aplicação da tecnologia, mas entender os conceitos computacionais que você utiliza, a maneira que você usa essas tecnologias. Por outro lado, fora da escola, né, isso que já está acontecendo, os alunos estão criando, comunicando, colaborando. Então, o que está sendo tratado aqui da cultura digital, currículo na cultura digital, é fazer essa aproximação do que o aluno faz fora da escola, com as tecnologias que ele já dispõe, que é praticamente coisas desse tipo, com o que ele faz na escola, especialmente na sala de aula, né? Porque se você pensar que a escola já tem certos recursos, né, a administração da escola, etc., provavelmente ela já está na cultura digital,
E o professor também já vive na cultura digital, porque ele tem celular, ele tem computador, ele se comunica no WhatsApp, etc., etc. E o que acontece com a sala de aula ainda é uma sala de aula aí no século XVIII, né, que ainda não adentrou a cultura digital. Então, o currículo que está sendo montado, isso tudo que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é essa aproximação, essa convergência, como a professora Beth mencionou, de você trazer a cultura digital para a sala de aula para a cultura digital. Isso não está sendo feito só aqui no Brasil, né? Tem um trabalho feito por essa organização que mostra que esse trabalho está sendo feito em 20 países, né, da Europa principalmente, e que você tem, por exemplo, a maior parte desses países trabalhando com a ideia da informática, nessa integração, nessa convergência com o currículo, né, tratando de integrar as ideias da ciência da computação, da tecnologia da informação, às atividades curriculares das outras disciplinas. Isso está sendo feito, né, em alguns países, principalmente no ensino fundamental, ensino médio, e isso feito de maneira diferente. Por exemplo, na Inglaterra, essa disciplina, criaram uma disciplina que chama Computing, né, e que ela tem esse tripé, ciência da computação, tecnologia da educação e letramento digital, que é um pouco, serviu de modelo, mais ou menos, para o nosso tecnologia da aprendizagem, que nós temos também 3 eixos, né? O eixo da programação, da tecnologia da informação e dos letramentos. A gente usou muito esse modelo da Inglaterra para o trabalho que a gente fez aqui com a rede. E é uma disciplina também do currículo, né? Por isso que, como a proposta aqui era ter uma disciplina no currículo, a gente usou esse modelo para trabalhar. Na Itália está sendo feito de maneira diferente. A tecnologia está entrando nas outras disciplinas, de italiano, matemática, ciência, etc. Não tem uma disciplina específica de uso de tecnologia, como aqui na rede, como, por exemplo, na Inglaterra. Nos Estados Unidos está sendo feita uma coisa diferente, que somente agora, com o novo currículo que eles estão desenvolvendo, aparece a tecnologia integrada às atividades. Mas isso estava sendo feito fora, né, do horário, fora do currículo, por intermédio dessas organizações aí, que, de certa maneira, serviu como exemplo para alguns trabalhos que a gente vê aqui também no Brasil. Né? Essa escola de hackers na Prefeitura de Passo Fundo, Programa E da Fundação Lema e assim por diante. Na rede que está sendo trabalhado, como eu falei, esses conceitos do pensamento computacional e da espiral da aprendizagem que passam a ser constituintes do currículo, né, que foi criado, tecnologias para aprendizagem. Ou seja, nesse ponto, como a professora Beth mencionou, é uma atividade, é um trabalho inovador, né, muito particular das necessidades e interesses que a rede tem, mas que pode servir de modelo de como que isso pode ser trabalhado em outros lugares, em outras redes e assim por diante. Bom, uma breve visão sobre essa questão do pensamento computacional. O pensamento computacional não é sinônimo de programação, embora tinha muita relação com essa coisa do code, de ciência da computação, como a gente viu, por exemplo, na Inglaterra. A gente quis sair fora disso, a gente quis entender o pensamento computacional usando a programação como meio, né? Programação deve promover, deve ajudar a questão do desenvolvimento do pensamento computacional, e uma definição que eu mais aprecio é essa que foi desenvolvida pela Royal Society, que entende que esse pensamento computacional é alguma coisa que te ajuda a você olhar para o mundo, olhar para das coisas que acontecem ao seu redor e tentar entender isso de uma maneira sistêmica, organizada, né, que tem começo, meio e fim, que pode ser feito por intermédio de sistemas e assim por diante. Então, as atividades que a gente está fazendo, né, com essas máquinas, né, Maker, etc., tem muito desse trabalho
desse processo de você pensar sobre esse produto de uma maneira sistêmica, né, organizada, algorítmica e assim por diante. Que isso, então, é um recurso, vamos dizer assim, para a gente se apropriar das tecnologias, entender como é que essas coisas funcionam e tirar proveito no sentido de ajudá-los à resolução de problemas e assim por diante. Bom, isso não é nada novo, porque o Seymour Papert, que inventou, foi o criador da linguagem Logo, que a gente já usou aqui desde 1988, falava, por exemplo, nos livros que ele escreveu lá em 1985, sobre ideias poderosas, the powerful ideas, né? E o pensamento procedural, que é esse pensamento algoritmo, vamos dizer assim, de você fazer coisas, né, passo a passo, entender que essas coisas podem ser feitas de maneira sistêmica, organizada, e assim por diante. Ou seja, esse processo de reaviver esses conceitos, né, é extremamente importante, porque a programação, de certa maneira, ela volta num outro sentido, com uma outra abordagem, vamos dizer assim, que é diferente daquilo que a gente fazia com a linguagem Logo, por exemplo, lá nos anos 80, porém as ideias, né, as ideias já estavam lá. E a questão, né, o desafio nosso aqui é você explorar as ideias do pensamento computacional sem ter que dar uma aula sobre ciência da computação. Então, não é você trazer para o currículo uma aula de computação, mas você usar a tecnologia, ajudar o aluno a entender o que ele está fazendo em termos de algoritmo, da lógica, da organização, etc., de modo que ele começa a desenvolver esse conceito do pensamento computacional, usando, trabalhando, aplicando tecnologias na resolução de problemas, e isso em diferentes contextos, como que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa programação, eu faço questão de colocar entre aspas, né, ela não é mais simplesmente gerar código um atrás do outro. Por quê? Porque ela se manifesta em diferentes situações como meio para expressar nossas ideias, para me representar como que eu acho que alguma coisa funciona. E aí, então, eu vou desenvolver isso pensando num algoritmo, pensando numa linguagem que uma outra pessoa consegue entender, que a máquina consegue entender, e assim por diante. Então, eu estou usando essa ideia de programação, entre aspas, como meio de expressar ideias, e, com isso, então, quando eu expresso ideias, eu estou nesse processo de entender as minhas ideias e, portanto, provavelmente, usar isso para construção de conhecimento. Então, uma atividade para poder fazer isso é o Scratch, como foi mostrado aqui, né? Você consegue fazer as programações, você consegue resolver problemas, tem uma série de coisas que a gente consegue resolver usando o Scratch, mas a ideia é mais nesse sentido de narrativas, né? De como é que você produz uma narrativa e expressa essa narrativa em termos dessa programação que a máquina consegue reproduzir e consegue resolver um projeto, um problema, né, usando essa linguagem. Variações disso, né, foi falado que você programa o Arduino, por exemplo, você está fazendo robótica usando, por exemplo, Scratch, você pode fazer uma instalação artística, né, o que os alunos estavam fazendo lá com o bichinho lá da dengue, na verdade, pode ser entendido como uma instalação artística, pelo tamanho do objeto e assim por diante. Intervenções no meio, né, o que os alunos fizeram exatamente com as placas, colocando, né, isso em lugares apropriados, foi, na verdade, uma intervenção no meio, feito com objetos que foram produzidos com tecnologia, né, que é justamente essa ideia que a gente quer desenvolver. Uma outra é a ideia da produção de narrativas digitais, que isso é bastante interessante, porque agora você começa a usar esse conceito de narrativa, que está, na verdade, a origem dela fala sobre construção, né, fala sobre conhecer
e nesse processo de você produzir a narrativa, você, então, mostra, né, por intermédio dessa narrativa, conceitos, estratégias que você usa, conhecimentos que você tem para expressar uma ideia que antigamente a gente fazia simplesmente com lápis e papel, e hoje você pode fazer usando imagem, usando vídeo, usando animação, som, etc., para produzir uma ideia ou representar uma ideia, provavelmente uma ideia complexa, vamos dizer assim, que você consegue fazer com uma sequência de imagens e assim por diante, coisa que daria bastante trabalho fazer, né, se você fosse usar lápis e papel. Então, essas narrativas aí, usando tecnologias, nada mais é do que a ideia da narrativa que a gente fazia com lápis e papel, e hoje, então, a gente faz usando esses outros recursos da tecnologia. E, com isso, então, você expande, né, essa possibilidade de você ter literatura, ou seja, atividades desse tipo usando esses recursos. O que a narrativa apresenta do ponto de vista interessante é que ela começa a representar conhecimentos, aí você vai ver conceitos, estratégias que os alunos usaram, as histórias, né, que as concepções que as pessoas têm a respeito do que está sendo colocado. A gente usa muito essa ideia de janela da mente do aprendiz, porque através desse processo de representar esse conhecimento, a gente entende que conceito, que estratégia, o que esse aluno conhece a respeito de um determinado assunto, de modo que a gente possa fazer uma intervenção ajudando ele a melhorar essas ideias. Então, narrativas digitais extremamente interessantes para ser desenvolvida. A gente está trabalhando com isso em diversos contextos, né? Um exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês é os alunos do Acre, de uma escola, quando a gente trabalhava com os laptops, eles estavam desenvolvendo um trabalho do meio, e o projeto era entender por que uma determinada estrada ia passar num determinado local. Isso, uma população, né, parte da população achava que seria uma coisa interessante, principalmente os comerciantes, porque isso ia trazer benefícios comerciais, etc. E uma parte da população achava que ia destruir o meio ambiente, não sei o quê. Então, tinha uma controvérsia que os alunos, então, quiseram entender como é que isso funcionava. Foram a campo, coletando informações, né, com os laptops, entrevistaram pessoas da região que moravam ali, que viram progresso. Essa senhora tem 80 e poucos anos, sempre morou nesse lugar, viu o progresso, né, desse local, e com isso, com essas informações, então, eles criaram blogs que representavam diferentes ideias, né? Por exemplo, o meio ambiente muda, a sociedade muda, o ambiente transformado, né, por causa da história, da estrada, Memórias Vivas, que foi a entrevista com a dona Doca. Ou seja, por intermédio desse material que eles coletaram, as fotos, som, né, a gravação, etc., eles produziram, então, esses diferentes blogs que são narrativas digitais que expressam, então, um determinado conhecimento que eles estão trabalhando. Eu e a professora Beta, a gente escreveu artigos sobre esse trabalho, então, essa integração de currículo e tecnologias por intermédio da produção de narrativas digitais. É uma atividade que a gente usa, inclusive, no curso de pós-graduação, né? Quem trabalha com a gente sabe disso. Os alunos vão a campo, coletam informação a respeito de um determinado tema que está sendo tratado na disciplina, e como projeto da disciplina, eles têm que apresentar uma narrativa digital. Então, é uma atividade bastante interessante, que a gente fica conhecendo muitos alunos sobre diferentes pontos de vista, conceitual, estético, crenças, etc., por meio desse trabalho. Variação das narrativas, você pode ter imagética, né? Você pode fazer lá um vídeo, um filme, por exemplo, uma narrativa sonora, que é o caso das rádios nas escolas, combinação de atividades, por exemplo, você pode fazer um teatro combinando com a parte digital, né, onde você muda cenário, etc., por intermédio das tecnologias e assim por diante.
Criação de jogos, né? Aqui, não jogar o jogo, mas criar o jogo. Esse é um trabalho que está sendo feito por um aluno, e tem uma aluna, uma pós-doutoranda hoje, trabalhando e tentando entender quais são os recursos que existem no Brasil hoje para poder colocar à disposição, de modo que os alunos possam fazer os jogos. Por quê? Porque você tem que pensar na mecânica do jogo, que é a parte de programação, né? Você tem que pensar na história, ou seja, na narrativa. Se eu estiver trabalhando aí com um jogo temático, eu tenho que buscar o tema, tenho que estudar sobre esse tema para colocar na narrativa do meu jogo. A questão estética, questão de tecnologia, ou seja, é uma atividade extremamente rica para ser explorado, relacionado com determinados temas, né, do currículo. Esse é um trabalho, como eu falei, que está sendo feito por um aluno, que ele está usando essa linguagem aqui, que, se for o caso, a gente pode traduzir para o Brasil, para o português, né, o Mission Maker, e ele fez isso, né. São recursos que o aluno programa, e ele vai criando, montando esses quadros, vamos dizer assim, que, na verdade, implementam um determinado jogo, e, para isso, então, ele tem que buscar informações e assim por diante. Ele fez isso com o 6º ano, né, num grupo de alunos no 6º ano, é uma dissertação de um aluno, e aí, então, tem o artigo que a gente escreveu, e quando, né, vocês tiverem acesso a esse material que a gente vai deixar para vocês, vocês podem dar uma olhada nesse material. É uma ideia bastante importante, faz parte das ideias que a gente está colocando como metodologias ativas, aprendizagem baseada em jogos, né, gamificação, é uma das ideias que a gente quer desenvolver no trabalho. Um outro que está sendo colocado, que já foi apresentado aqui, que é a questão dos makers, do mão na massa. E você tem aí as ferramentas, né, as cortadoras laser e a impressora 3D. A gente visitou o Espaço Maker, que foi montado lá no CEL Opera Marmelo. Já fizemos 2 visitas. Hoje de manhã tinha a Ana, que é a POI, que está pilotando esse trabalho. A Deise está aqui, que é ou estava, pelo menos ela esteve aqui, que é da DRE, que propicia ou dá suporte a esse trabalho. Eles têm impressora 3D, têm a cortadora laser. Isso, então, está sendo colocado à disposição desses espaços maker. E o que é interessante nisso, né, por que a gente quer essas tecnologias? Por quê? Porque quando eu faço por exemplo, a cortadora laser, né, eu tenho que programar como que isso aqui vai ser cortado, aqui está a cortadora, né, como é que isso aqui está sendo cortado. Né? Depois que ela corta, eu tenho esse tipo de material, eu desmonto isso, e eu vou ter que agora construir, né, dessas partes 2D, eu vou ter que montar um objeto 3D. Essa passagem, né, do 2D por 3D é extremamente fantástico do ponto de vista de cognitivo, vamos dizer assim, porque é justamente o que o engenheiro, o que o arquiteto consegue fazer. Nós temos muita dificuldade de olhar uma planta, por exemplo, e entender o espaço, o volume daquela, né, propiciado por aquela planta de uma casa, de um jardim, ou o que seja. E eles fazem isso com muita tranquilidade, porque é o processo, é o treinamento que eles têm no sentido de se tornar um profissional. E aqui você tem a chance de ter aí um aluno, né, como foi mostrado aqui, trabalhando lá nos Fab Labs, partindo de uma série de peças que foram cortadas no 2D, criar o bichinho lá 3D, que é como foi projetado por eles. Esse exercício mental é um exercício extremamente complexo, difícil da gente fazer, e agora você tem chance de fazer isso usando esses recursos tecnológicos. Dá para fazer isso com uma serra tico-tico, né? Por exemplo? Dá. Só que eu não tenho
a descrição de como que essa máquina está cortando esse material para mim, para que eu possa olhar para aquilo, melhorar, etc, etc. Inclusive, eu mencionei na parte da manhã, quando a gente visitou lá o Pera Marmelo, a Ana Poena, ela estava fazendo um trabalho com os alunos que são maquetes, né, dos estádios dos Jogos da Copa do Mundo agora de julho. E os alunos estão cortando isso na Serra Tico-Tico, que está lá, porque ainda não conseguiram trabalhar na impressora 3D. Agora, quando você faz isso, eles têm que pensar sobre escala, sobre, né, colocar esses objetos de modo que eles sejam conectados e assim por diante. Ou seja, sem essa descrição, sem o que foi feito, né, por intermédio dessa tecnologia, fica muito difícil de eu registrar o que está sendo feito e, com isso, melhorar esses recursos, né. Bom, aí tem exemplos do que os alunos estão fazendo no Maker, né, que foi uma coisa que já foi mostrada. E aqui, então, tem a pergunta, né? Por que eu uso tecnologias digitais? O que eu ganho quando eu uso tecnologias digitais? E essa é a pergunta. Por quê? Porque o que pode ser feito com lápis e papel, fica por lápis e papel. O que pode ser feito com tecnologia, vai para a tecnologia. Bom, uma breve visão sobre a espiral da aprendizagem. O que é isso? Quando eu estou conversando com a tecnologia digital, eu estou descrevendo para a máquina o que ela tem que fazer. E, para isso, uso, então, meios das tecnologias. É essa descrição que é importante, e isso é o registro, isso é a expressão dessas ideias que o aluno tem, e aí tem conceitos, tem estratégias, tem uma série de coisas que eu tenho que transmitir para a máquina executar. Ela vai me produzir um resultado que eu vou olhar para aquilo e falar, isso não está bom, isso tem que ser melhorado, isso parece, né, eu queria fazer um quadrado, não saiu o quadrado, assim por diante, até eu pensar sobre o que eu estou, né, por que eu queria fazer um quadrado e não saiu o quadrado, qual que é o problema? E aí eu estou pensando sobre quadratura, né, sobre ângulos, sobre medidas, etc. O Piaget chama isso de abstração reflexionante, que aí entra, então, o processo de depuração, que, para isso, eu tenho que buscar novos conceitos e novas estratégias para fazer aquilo que eu desejo fazer. Interessante que eu posso até memorizar isso, mas eu tenho que ressignificar de modo que a máquina possa entender. E aí eu preciso de ajuda. Eu chamo aí o agente de aprendizagem, eu não coloco o professor, porque se o professor não entender disso que eu estou falando, ele vai ser professoral e vai querer dar uma aula. E, na verdade, o que ele tem que fazer aqui é criar desafios, perguntas, etc., para ajudar esse aluno nessa ressignificação do que está fazendo e, com isso, então, voltar a executar esse ciclo, né, para que o projeto possa ser resolvido. E tem também um componente social, que um colega pode ajudar, um outro professor pode ajudar, um outro aluno pode ajudar, ou assim por diante, né. O que é interessante é que eu tenho aqui um ciclo de ações. Eu tenho, né, que resolver um problema, e eu tenho a resolução feita por um ciclo, que é descrever, executar, refletir, depurar e nova descrição. E aí que eu faço esse processo de construção de conhecimento, quando eu passo para a reflexão e a depuração com a ajuda de alguém. Agora, o que é interessante é que eu estou executando um ciclo de ações, mas, na verdade, eu estou fazendo o que eu estou chamando aí de uma espiral de aprendizagem. Porque, mesmo quando eu faço um erro, eu estou construindo novos conhecimentos. Não é só no acerto que eu construo conhecimento. Quando eu não obtenho alguma coisa que eu esperava, eu tenho que repensar, eu tenho que refletir sobre aquilo, buscar novas informações ou novas estratégias para fazer aquilo funcionar. E, quando eu faço isso, é a minha oportunidade de construir novos conhecimentos. E isso está sendo feito usando outros recursos. Quando eu faço uma fotografia, por exemplo, e eu faço uma fotografia sem o flash, exposição lenta, eu tenho cores reais,
Quando eu faço uma fotografia com flash forçado, eu tenho cores lavadas, ou seja, eu repenso sobre essa fotografia, eu refaço essa fotografia e, com isso, então, eu estou entendendo como que o flash funciona, como que a abertura, ou que seja, da minha máquina, como que isso está sendo né, como é que eu posso explorar isso, de modo que eu possa ter a fotografia, né, como eu penso. Ou seja, o digital aqui é extremamente importante, porque isso aqui só poderia ser feito se eu tivesse o digital na hora e olhasse o meu resultado daquilo que eu fiz. Com a fotografia analógica, eu só poderia ter isso no outro dia ou no outra semana, quando eu recebia a revelação da fotografia, e com isso eu não reproduzo mais o mesmo ambiente, ou seja, eu não consigo tirar a mesma fotografia. Então, aí a importância do digital, a importância da tecnologia e como essa tecnologia funciona para nós nesse processo de, vamos dizer assim, acelerar a ideia da reflexão e da depuração. Porque eu obtenho o resultado na hora, não mandei fazer, o robô não andou, eu tenho que pensar por que o robô não anda, eu mandei fazer um quadrado, não sai o quadrado, por que o quadrado não sai, e assim por diante. Então, a importância da tecnologia aqui é muito grande, e aí entra um pouco do que já foi falado, que eu tenho que entender as especificidades dessa tecnologia, deixar para a tecnologia, que é da tecnologia, deixar para o lápis e papel, o que é do lápis e papel. Isso pode ser feito, inclusive, nas atividades online, porque eu tenho a ação, eu tenho reflexão sobre aquilo que eu fiz, se não obtenho o que eu quero, eu peço ajuda, esse meu professor reflete sobre aquilo, reporta ideias, e eu tenho isso, né, numa colaboração com outros colegas e assim por diante. Esse aqui foi a tese de livre docente que mostra esse trabalho, né, que pode ser baixado desse endereço e aí ler sobre a criação dessa espiral da aprendizagem. A espiral da aprendizagem pode acontecer também quando eu estou desenvolvendo um projeto, e aí foi falado dos projetos desplugados, na parte, né, pelo Paulo, e quando eu faço um projeto, eu também estou fazendo esse ciclo, né, no sentido que eu tento fazer lá um bolo, por exemplo, né, e aí eu não obtenho aquilo que eu quero, eu tenho que repensar se tem que colocar mais açúcar, se tem que colocar mais ovo e assim por diante, ou seja, eu consigo fazer isso. Agora, qual que é a dificuldade de fazer a coisa sem a tecnologia? Eu não tenho registro, ou para mim ter o registro eu teria que ter fotografado, filmado, etc., para mim poder entender quando que eu errei e quando que eu posso acertar, o que eu posso melhorar. Entenderam, então, a importância da tecnologia nesse processo? Nós não estamos aqui vendendo tecnologia, nós não somos vendedor de tecnologia. E é muito importante entender a especificidade da tecnologia para saber o que eu uso da tecnologia e o que eu deixo realmente para o lápis e papel. A educação tradicional, ela sempre priorizou a ideia do conceito, interpretação, compreensão e ação, né? Engenharia eu fiz assim, deram um monte de disciplina, cálculo, etc., e depois, no fim, me mandaram fazer TCC e estágio. A nossa aula, por exemplo, de matemática, a gente coloca lá, né, o conceito e manda depois o aluno fazer uma série de exercícios. E quando a gente usa projetos, ela é completamente diferente no sentido que a gente começa a fazer ação, as coisas não estão funcionando, eu vou buscar a questão teórica, e aí, então, eu entro na questão da conceitualização, entender como é que aquilo funciona, e à medida que eu vou entendendo como que aquilo funciona, eu vou melhorando a minha ação e assim por diante. Então, aí eu tenho aquele ciclo, novamente, que eu mencionei, que é o processo de espiral e construção de conhecimento. Então, a espiral de aprendizagem auxilia a entender o papel das tecnologias, porém, o foco está no indivíduo e no local que ele está com as tecnologias. Ela não está na tecnologia, mas naquilo que o indivíduo faz e onde que ele faz usando as tecnologias. Isso aqui, na verdade, é para mostrar o caminho que a gente fez. A gente saiu do logo lá de 1988, usando lá o MSX, etc., os laboratórios, trabalhamos com internet, educação à distância,
E agora nós estamos aqui, ó, nos laptops educacionais, novas tecnologias ubíquas e assim por diante, trabalhando, então, em qualquer lugar, a qualquer momento e assim por diante. Por isso que é a importância de a gente sair um pouco, inclusive, da sala de aula, para poder trabalhar. As tecnologias móveis, então, estão alterando essa dinâmica da sala de aula, possibilitando as metodologias ativas, como a professora Beth mencionou, que não são novas, elas já são aí projetos baseados em aprendizagem, baseados em problemas, casos. O que é novo é o fato dessas metodologias estarem feitas com tecnologia. E aí eu tenho, então, a sala de aula invertida, que é justamente aquela ideia de você sair do conceito para a ação e ir da ação para o conceito. Na verdade, quando você faz isso, você inverteu, né, a dinâmica da sala de aula. Bom, quais são os desafios? Desafio de formação, foi mencionado, mudança pedagógica e mudança no currículo. Mudança na formação não basta você ter o conhecimento pedagógico e tecnológico. Isso a gente sabe que o professor tem. O problema é que ele tem que mudar a concepção pedagógica no sentido de entender as potencialidades da tecnologia e saber como é que ele usa tecnologias e pedagogia e integração das tecnologias no currículo. Esse aí é o grande desafio. O outro desafio é essa mudança das crenças, né? Porque, na verdade, esse professor acha que sabe como que é ensino, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu faço há 25 anos, e, na verdade, se o professor tem essa ideia de que o aluno constrói conhecimento, que ele tem que criar ambientes para a construção de conhecimentos, ele faz essa mudança de uma maneira muito mais natural, muito menos sofrida, vamos dizer assim, do que esse professor que resiste e acha que ensinar ele lá na frente e simplesmente dar uma aula, passar informação para o aluno. Essa mudança aí é uma mudança extremamente complicada de ser feita, isso tem sido feito por alguns professores, como a gente está vendo aqui, que realmente fazem essa mudança, e tem muita gente resistindo, né, essa mudança. O desafio pedagógico, eu já falei um pouco, que é essa mudança desse currículo que foi feito por lápis e papel, por um currículo agora para a era digital, que explora essa questão da animação, da imagem e etc., né, que a professora Beth Almeida chama aí do web currículos. E ampliar esse conceito de letramento no sentido que hoje você tem diferentes recursos, né? Você tem o sonoro, você tem o digital, você tem o imagético, você tem diversos outros recursos que o aluno pode usar para representar conhecimentos, ao invés de simplesmente escrever, por exemplo, a ideia de como a gente, né, fez até hoje, para avaliar, por exemplo, o conhecimento que o aluno aprendeu ou que ele desenvolveu. Portanto, né, tudo indica que a gente pode, né, reavivar aí a programação, e coloco aí programação entre aspas, né, no ensino fundamental da rede, né, nesse passo aí extremamente importante que a gente está dando, nesse sentido de implantar essas ideias, né, como parte do currículo a ser desenvolvido. Obrigado.